Meu nome é Thiago Custódio, eu trabalho com desenvolvimento desde 2004, mais ou menos, com Agile desde 2010. Tá? Fui nomeado aí MVP de Azure agora em abril, e inclusive eu escrevi um livrinho que deve sair nos próximos dias aí pela Casa do Código. Tá? Mas voltando aqui a falar sobre Continuous Delivery. Queria voltar um pouquinho no tempo, lá em 2001, quando foi escrito o Manifesto Ágil. Tá? O Manifesto Ágil ele tem 4 valores. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui para o segundo, né? Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Tá? Não que a parte da direita ali, o mais que, não seja importante, mas é mais importante a parte da esquerda, software em funcionamento. Tá? E o Manifesto Ágil, ele também tem 12 princípios, eu queria chamar a atenção aqui para o primeiro, né? Que a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Ou seja, desde 2001, o pessoal já tinha essa ideia de que Continuous Delivery era necessário. Tá? Claro, naquela época era muito mais difícil do que hoje em dia, mas eles já tinham essa noção. Por quê? Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, um time que trabalha com Scrum, tem lá o Product Backlog, o que tem que ser desenvolvido, e a cada iteração, a cada sprint, o time vai trabalhar em um pedaço daquele produto, daquele serviço, certo? Só que o time ele não pode ser descuidado a ponto de quebrar o que eles tinham entregue na iteração anterior, né? Então aquele papo de works on my machine não cola quando a gente está falando de agilidade. Tá? E como é que a gente evita esse tipo de coisa? Igual o Diego estava falando, né? Primeiro você tem que investir em engenharia de software, né? Você precisa construir software de mais qualidade. Né? E aí foi criado aqui esse deployment pipeline, ou seja, depois que o time terminou um pedaço daquele entregável, né? E enviou para o servidor, tem um outro servidor que é responsável por pegar aquilo que foi enviado pelos desenvolvedores e a primeira etapa é ver se aquilo ao menos compila, para ter a certeza que aquele works on my machine não acontece mais. Né? Então, se o código compilou em um servidor apartado, já é um ponto legal. Né? Em seguida, são executados testes, né? Testes de unidade, testes de integração, enfim, para ver se aquilo realmente está funcionando. Tá? E aí, no passo seguinte, né, aquele entregável ele vai ser submetido para outros ambientes, um ambiente de QA, um ambiente de aprovação. Tá? Justamente para quê? Para minimizar o risco na hora daquilo ir para a produção. Tá? E esse ambiente aqui de aprovação, ele tem que ser muito próximo do ambiente de produção para você não ter nenhuma surpresa. Tá bom? Aí a questão é a seguinte, igual o Diego estava falando aqui de gargalo, né? Você não pode ter um gargalo nessas etapas aqui de enviar aquele entregável para um ambiente. Né? Aqui que entra a parte de infraestrutura ágil. Ou seja, quando eu falo de provisionamento de ambiente, eu consigo programar como eu quero que o ambiente fique, com quais configurações. Tá? Desse jeito, eu minimizo o gargalo. Né? Então, depois que o código foi enviado, passou pelos testes, eu consigo criar um ambiente próximo ao de produção e enviar aquele código para lá. Tá bom? Aqui só falando um pouco de ferramentas, qualquer evento de tecnologia que você vai hoje, muito se fala de Docker, mas existem outras opções, Chef e Puppet. Tá? Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho sobre o Chef. Tá? E uma outra vantagem aqui, né? Quando você tem a sua infraestrutura automatizada, você fica livre de criar o ambiente onde quer que você queira. Então você pode criar no Azure, na Amazon, no Google, ou até mesmo na sua própria infraestrutura, e por que não, no próprio micro do desenvolvedor. Tá ok? Então um exemplo aqui de integração do Chef com o Azure. O Azure, só lembrando, é a plataforma de nuvem da Microsoft. Tá? Então eu tenho um Chef Server, onde ficam as receitas, ou seja, como eu quero que o meu ambiente fique. Eu tenho o Azure, que de fato é o data center, onde as máquinas vão subir. Tá? E eu tenho aqui a estação de trabalho, onde eu crio as receitas, né, e executo. Tá bom? Reparem aqui, pequenininho, né, tudo isso é versionado. Tá? Importantíssimo isso estar versionado. Um exemplo aqui de como que eu crio
uma infraestrutura ágil, tá? Eu tenho um arquivo de configuração, tá? Onde eu tenho as chaves de autenticação e eu tenho aqui o perfil de publicação do Azure. Então eu só falo qual que é o nome do arquivo, tá bom? Eu também informo aqui qual que é a URL do meu chef server. Tá? Uma vez que eu tenho isso configurado, eu posso criar a receita, né, o chamado cookbook. Então eu só executo lá na linha de comando um chef generate cookbook e o nome dessa receita. Nesse caso aqui é web server. Tá bom? Em seguida, tem um arquivo que eu edito e eu programo, olha, como eu quero que a minha infraestrutura fique. Nesse caso aqui, o que está sendo feito? Eu instalo um servidor de aplicação, que no caso é o IS, via PowerShell, tá? Depois de instalado, eu subo o serviço e, por último, eu crio uma página chamada default.htm a partir de um template aqui previamente criado. Tá? E aí eu só seto as permissões. Olha, para esse arquivo aqui eu quero permissão de leitura. Está pronta aqui a minha receita. Faço o upload da receita para o meu chef server. E em seguida, lá na minha estação de trabalho, eu só rodo um comando aqui, ó, por exemplo, Azure Server Create, qual que é o nome da máquina que eu quero criar, informa aqui algumas configurações, como o tamanho da máquina, em qual data center que ele vai rodar, usuário e senha. E por último aqui, ó, reparem aqui pequenininho, qual que é a receita que vai ser executada nessa máquina. Então, além de criar a máquina, ele configura do jeito que eu declarei. Tá bom? Por fim, vai ser criada a máquina e vai instalar o IS, aquela página que eu programei. Voltando aqui a falar sobre Continuous Delivery. Deixa eu só esclarecer aqui esses dois termos, tá? Continuous Deployment e Continuous Delivery. Eles são parecidos, mas não iguais. O Continuous Deployment, depois que eu comitei o meu código para a versão principal, ele automaticamente é enviado para a produção. Enquanto que o Continuous Delivery, ele pode ou não ir para a produção. Passa a ser uma decisão de negócio, tá bom? O que eu preciso para atingir aí o Continuous Delivery? Primeiro, automatize tudo que faça sentido ser automatizado. Seu build, criação de infraestrutura. Segundo, preciso ter gerenciamento de configuração, ou seja, aquela versão que está em produção, qual que é essa versão? O que tem nessa versão, né? Quais tabelas existiam, quais valores existiam nessa tabela, para que, se caso ocorra algum problema em produção, eu consiga recriar e corrigir o problema. Tá? E por último, integração contínua. E o que eu ganho com Continuous Delivery? Primeiro, redução de riscos. Né? Quanto mais frequente eu entrego o código em produção, antes eu tenho um feedback, caso algo dê errado. Tá? Segundo, é o senso de progresso. Se depois que eu comitei, eu enviei lá o meu código para branch principal, ele já vai para a produção, o senso de progresso e o conceito de pronto é justamente isso. Quando for para a produção é que vai estar pronto. Tá bom? E por último, eu tenho aí um aprendizado, um feedback. Eu coloco software para o cliente final testar e, com base no feedback que ele vai me dar, se ele gostou ou não, eu posso repriorizar o que eu tenho para desenvolver. Tá bom? E é isso que eu tinha para falar. Obrigado.